Pois é, Levati, por um ponto aí na política monetária, esse dólar para cima pode dificultar o trabalho do Banco Central, né? Porque a queda do câmbio era justamente o que vinha aliviando as projeções de inflação nas últimas semanas aí no Boletim Focus, né? Então tem esse componente que afeta diretamente a política monetária, mas o outro ponto que você abordou muito bem é o aspecto político, né, Levati? A gente via cada vez mais o mercado tentando antecipar, precificar alguma coisa de eleições 2026 nos preços, né? Inclusive, nas últimas semanas, últimos dias, casas de análise estrangeiras, como a Gavical, tinham começado a destacar a possibilidade do Tarcísio de Freitas ser o candidato da oposição aí para o pleito de 2026. A Gavical até apontou que isso poderia gerar um rally nas bolsas globais, nas bolsas brasileiras, mas a gente tem hoje uma visão aí no mercado, muita gente achando que essa intervenção do Trump aí falando sobre o Bolsonaro poder concorrer pode um problema para o Tarcísio, né? Eventualmente pode aumentar as chances do Bolsonaro insistir pela candidatura dele, ou de insistir numa candidatura de alguns dos filhos, ou da Michelle Bolsonaro. Então, complica um pouco esse caminho que vinha se desenhando de a candidatura Tarcísio se colocar antecipadamente aí no radar, né? Então, acho que muita gente começa a colocar isso no cenário. E também tem uma visão de parte dos cientistas políticos de que esse embate aí pode ajudar o Lula e a esquerda aí na eleição. Inclusive, a gente tem um exemplo do Canadá, né, onde o atual primeiro-ministro ele estava atrás nas pesquisas, não estava bem, não era o favorito. Depois que o Trump decidiu tarifar o Canadá, falou até de anexar o Canadá, ele acabou usando uma retórica anti-Trump ali que conquistou o apoio popular e ele foi o campeão, ali foi eleito. Então isso também acende um alerta para o Brasil. O inimigo externo, né, sempre pode acabar unindo. Então o Lula ganha uma retórica muito forte aí para usar contra o Trump e até contra o Bolsonaro, né? E a gente já vê nas redes sociais aí um lado tentando acusar o outro, culpar o outro. O que a gente não vê, Levati, é muita preocupação, parece que com o Brasil, com a economia brasileira. Parece que está todo mundo pensando lá em 2026 e no hoje, aí nos efeitos para a indústria, desemprego. Parece que não tem tanta gente preocupada, não. Isso que é um pouco triste até de perceber. É bem desanimador, né? Como se a pauta econômica, que deveria ser de longe a de primeiro plano, num caso como esse, ficasse em segundo ou terceiro plano, a partir de narrativas políticas que visam ou se defender ou atacar a partir do ocorrido na arena da política, na arena do dia a dia. Bom, a gente tem 9h17, volto com o Luciano em instantes, vários assuntos a tratar. Ó, aqui na minha organização tem o aprofundamento do release do IPCA, a Camila já separou esse destaque. Tem também o post do Tarcísio de Freitas. Ora, se nós estamos falando do Lula, que é, a menos que ele não queira, um personagem dado como certo nas eleições de 2026, nós precisamos falar daquele que, de acordo com as pesquisas e de acordo com o noticiário, é o principal nome da direita, uma vez que Bolsonaro não deve estar no jogo, para competir com Lula. Como é que o Tarcísio se posicionou a partir das tarifas endereçadas por Donald Trump contra o Brasil? Essa é uma segunda camada que eu tenho para trazer. Mas na frente das duas, passa o dólar. O dólar deu uma espirrada nos últimos minutos. R$ 5,648. Agora a moeda americana avança 0,66%. E um dólar, que estava no 5,47, 5,48, com alguma possibilidade de furar os 5,45, passa a ser um dólar que visita os 5,65. Acaba de tocar R$ 5,650. O Coutinho atualiza pra gente o racional do gráfico em instantes. O Ibovespa Futuro recua 0,74, toca a mínima, 136.860. E começa a circular aquela hipótese de algo maior, de um gancho da queda de braços entre Estados Unidos e Brasil para que o nosso país fique mais isolado na balança dos emergentes e eventualmente convide o gringo a se retirar. Se isso acontecer, estamos diante de um grande problema, de um quadro complicado para não dizer dramático. Afinal de contas, nos últimos 6 meses, quem sustentou a Bolsa Brasileira foi justamente o gringo. TC News, seu resultado é nossa marca. O Profit Ultra é a plataforma do trader, completa, rápida e segura. Com o Profit Ultra, você identifica o movimento dos big players, automatiza e otimiza suas operações e ainda conta com replay de multiativos, além de muito mais. Garanta agora mesmo o seu teste gratuito da plataforma mais completa do mercado. Temos 9h19, Coutinho, agora o show é seu, dólar na tela, pois não?
Vamos lá, pessoal. Eu tô, perdão, me mentalizando aqui. Dólar, o Léo falava, né? O dólar teve a sua mínima no período 5,43, estamos a 5,65. 5,65, como está cravado na tela, é uma resistência, o dólar desacelera. Sua máxima, R$ 5,707. Isso não mudou por enquanto, é o que a gente tem. Minha preocupação, lado esquerdo, o índice. O índice cai, cota 137,015. 137,015, você está próximo de um suporte. Se tudo der certo, dá uma estacionada aí por enquanto. Objetivo do índice, e aí é a má notícia, 134,858. Faz o seguinte, vai pro gráfico diário, por favor, Coutinho, do índice, pra gente fazer a avaliação dos pontos. Isso, gráfico diário. Aí compara, por favor, o fechamento de segunda-feira com o atual patamar. E aí a gente vai ter o desconto dos pontos, que aí me parece que passa de 2.000, vai lá. Fechamento de segunda? É. Então, pera aí, deixa eu dar uma limpada no gráfico. Segunda, hoje é quinta, quarta, terça, segunda. Segunda-feira a gente fechou a 1,41,325. Você quer comparar com? Nesse momento a gente tá em? Agora nós estamos a 1,36. O fechamento de segunda tá aqui. E hoje a gente está aqui, menos 4.460 pontos. É isso. Então a gente, desde o começo da semana até agora, já está diante de uma correção superior aos 4.000 pontos para pensar em bolsa. Se você pegar realmente na variação percentual, o Ibov, que ainda não abriu à vista hoje, já tem 2,7% de recuo. O Indifut já cai 5%. Na semana, a gente está com 4,71% de recuo. E o dólar, por sua vez, na semana, está avançando 3,38%. Bom, vamos com a Camila Nascimento agora, para a gente repercutir o release do IBGE a respeito do IPCA de junho. E aí, Luciano, vai ouvindo atentamente ao detalhamento da Camila, porque a pergunta que eu vou deixar para a gente pensar juntos na resposta aqui é: em que medida o trabalho do Banco Central não vai ter ainda mais dificuldade? O Galípolo participou de audiência na Câmara dos Deputados, ele não afrouxou o tom em momento algum, ele foi duro nos posicionamentos, praticamente dizendo, olha, período bem prolongado de Selic a 15%, é período bem prolongado. Aí o dólar sai de 5,45 para buscar 5,65, 20 centavos em questão de dias/horas. O fator cambial é um dos ingredientes que são monitorados pelo BC. Vamos ver. Cá, o que é que o release destaca? Quais foram as linhas de alta e baixa deste IPCA de junho? Pois não. Em junho, a energia elétrica residencial teve o maior impacto no IPCA, com aumento de 2,96%, impulsionado pela vigência da bandeira tarifária vermelha patamar 1. No acumulado do ano, a energia elétrica subiu 6,93%, a maior alta para um primeiro semestre desde 2018. O grupo dos transportes variou 0,27 em junho, após uma queda de 0,37 em maio. Embora os combustíveis tenham registrado uma redução de 0,42, a gente teve um aumento nos custos com transporte por aplicativo de 13,77%, que impulsionou essa alta. Já no vestuário, o destaque foi para as altas nos preços de roupas masculinas, que subiram 1%, calçados e acessórios, que avançaram 0,92%, enquanto roupas femininas subiram 0,44%. Por outro lado, o grupo de alimentação e bebidas apresentou uma variação negativa de 0,18% em junho, após 9 meses consecutivos de alta. A queda foi impulsionada pela alimentação no domicílio, que recuou 0,43%, com destaque para a queda no preço do ovo de galinha, arroz e frutas. No entanto, o preço do tomate avançou 3,25%, sendo o principal destaque negativo. A alimentação fora do domicílio teve uma variação positiva de 0,46%, Léo. Olha, você tem então o grupo de alimentação e bebidas trazendo algum alento, isso favorece a popularidade do governo, se a população assim perceber os preços mais acomodados na hora de comida e de bebida ser comprada. Mas a energia elétrica como grande destaque negativo. Daqui a pouquinho o Alexandre Cabral com a gente repercute a dinâmica inflacionária brasileira nesse mês cheio de junho. Temos 9h23. Bom, Luciano, eu deixei a provocação no ar e ela está vigente. Energia chamando a atenção, estabelecimento da bandeira tarifária vermelha. A energia, ela contamina toda a cadeia de produção para produtos e serviços, então é um fator dos mais delicados para o Banco Central monitorar. E agora, claro que tudo é muito cedo, mas o mercado não espera a coisa acontecer para depois discorrer. Ele vai precificando na medida em que a coisa acontece. E o câmbio salta de 5,45
para praticamente 5,65. São 20 centavos que podem custar caro em repasses cambiais de várias coisas dolarizadas da economia. Então o Banco Central certamente amanhece hoje com mais desafio para a condução do seu trabalho do que dormiu, por exemplo, da noite de domingo para segunda-feira. Com certeza, Levati, esse dólar aí para cima vai dificultar a tarefa ali do Galípolo, né? Se a gente reparar nas últimas semanas, no Boletim Focus, o que tem mexido ali gradualmente nas projeções do mercado é inflação um pouquinho para baixo, PIB um pouquinho para cima, câmbio um pouquinho para baixo. Então, o câmbio vinha sendo um fator de equilíbrio ali para a projeção de juros vir baixando um pouquinho. E agora a gente tem esse aumento aí da pressão, né? Por outro lado, ontem mesmo na TC News, o professor Alexandre Espírito Santo, economista da UE Investimentos, ele fez um comentário muito interessante que, na visão dele, pode haver uma pressão na economia, né? No PIB, na atividade, como efeito prático, caso realmente venham essas tarifas aí dos Estados Unidos, afeta vários setores. E nesse caso, ele avalia que pode haver um forte aumento aí da pressão política sobre o Galípolo para abaixar os juros, né? Que hoje, o que todo mundo está esperando aí, que seria abrir a porteira para uma redução da Selic, seria de fato uma desaceleração maior da economia, que tem mostrado resiliência, até uma resiliência impressionante por enquanto, né? Se a gente começa a ver a economia ceder, o que poderia acontecer no caso dessas tarifas, seria um argumento forte ali para o governo pressionar mais o Galípolo pela queda de juros. Mas, por outro lado, tem essa questão do dólar, que pode ser um impeditivo técnico aí para esse movimento. Então vai ser interessante acompanhar, o cenário vai ficando um pouquinho mais desafiador para o Banco Central do que estava previsto até então.